Boa noite, que a paz de Deus, o amor de Deus, a esperança de Deus esteja com nossos queridos irmãos e as nossas queridas ovelhas nesta noite, que você possa ter uma noite abençoada de paz e de prosperidade na sua vida. Deus seja eternamente louvado. Estou fazendo uma série de vídeos sobre o livro de Mateus. Mateus, o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler o capítulo 17, versículo 24 em diante. Nós vamos falar sobre o imposto do templo. O imposto do templo é o tema da palavra profética da noite. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus, isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Oh, que palavra, hein? Aqui é o seguinte, na época de Jesus tinha os cobradores de impostos, né? Então pagar imposto já é coisa muito antiga, ó, muito antiga. Até na época de Jesus já havia os cobradores de impostos. Então hoje em dia, né, na nossa vida, na nossa atualidade, tem o imposto de renda. Então lá tinha um imposto do templo. Então o imposto do templo deveria ser pago, né, principalmente pelos estrangeiros. E Jesus então não deveria pagar. Mas ele se viu na obrigação de pagar e pediu para que Pedro fosse ao rio, né, ao mar, e pescasse um peixe, jogasse o anzol e o primeiro peixe teria uma moeda. E essa moeda teria para pagar os impostos. Então aqui, qual que é a síntese desses versículos? Assim é o seguinte: nós, seres humanos, nós temos nossos deveres perante a sociedade, perante as autoridades constituídas por Deus. Então, a partir do momento que nós vivemos em uma sociedade, ali na época era uma sociedade, né? Jesus tinha obrigação, como um servo de Deus, como um representante do Filho de Deus, de pagar o imposto, pagar as obrigações estabelecidas pelas autoridades da época. Então, o que nós temos que fazer no nosso dia a dia também é cumprir as nossas obrigações tributárias, as nossas obrigações de acordo com o direito, de acordo com o que é estabelecido por lei. Então é isso que quer dizer este tema da noite, essa palavra profética da noite. Então, Deus seja eternamente louvado, Deus te abençoe. E quem ainda não me conhece, meu nome é Evangelista Misael. Eu criei o canal Ponto da Fé. O canal Ponto da Fé é um canal que fala sobre fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, Deus seja eternamente louvado, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, hein? Você é filho de Deus e Deus te ama, hein?